Olá a todos, estamos aqui na Biblioteca Immanuel Kant da Universidade do Futuro e gostaria hoje de vos falar sobre alguns livros que acabamos de receber e um muito em especial. Como professor e homem da educação, uma coisa que sempre me fascinou foi o estudo das várias manifestações da inteligência humana. E nesses estudos li um dia uma lista extremamente interessante que foi desenvolvida por um americano chamado Lip Timms. Na realidade ele é um engenheiro eletroquímico e ele compilou uma lista das 100 pessoas mais notáveis na sua inteligência que a história nos legou, com QIs, embora seja uma medida controversa, mas ele utilizou o QI e anexou ao QI, mensurou obras feitas por esses grandes homens que deixaram grandes legados para a história, para chegar, digamos, a um manifesto final da sua inteligência maior e do legado que eles nos deixaram. E nessa lista dos 100 mais inteligentes homens da história, em primeiro lugar figura um alemão chamado Johann Wolfgang Goethe. O segundo também é um alemão, Albert Einstein. O terceiro é um italiano, Leonardo da Vinci. O quarto é um inglês, Isaac Newton. E o quinto é um escocês, James Maxwell. Estes são os homens que ele considerou os homens mais inteligentes da história. Entretanto, chega um livro às minhas mãos que não tem nenhum grande gênio europeu nas suas páginas, mas nos aparece o homem mais inteligente da história, um livro de Augusto Cury, que nos traz Jesus Cristo, um homem da Judeia, que é considerado, nesta obra única do grande psiquiatra e escritor Augusto Cury, como o homem mais inteligente da história. É uma jornada épica de um homem chamado Marco Polo, um cientista ateu, que vai tentar desvendar a fascinante mente de Jesus. Eu gostaria de ler algumas passagens desta obra de Augusto Cury, a mais recente, O Homem Mais Inteligente da História, que aborda a mente e a existência do pensador Jesus Cristo numa perspectiva diferenciada. Como psiquiatra e como cientista, Augusto Cury faz uma abordagem que nos leva a repensar um pouco a nossa relação com Jesus Cristo como ser pensante e determinante num determinado momento da história da humanidade. O psiquiatra e cientista Marco Polo é o protagonista desta obra. E durante uma importantíssima conferência promovida pela Organização das Nações Unidas, em Jerusalém, ele se encontra com muitos outros pensadores para falar sobre o destino da Terra. E quando se fala sobre a preservação do planeta, o Marco Polo chama a atenção para um planeta muito mais importante do que o já esventrado planeta Terra. Ele fala do planeta emoção. E aí ele diz uma frase muito impactante que está na introdução desta obra de Augusto Cury: antes de os recursos da Terra se esgotarem, esgota-se primeiro a mente humana. Com esta introdução, nós somos levados para uma esfera de pensamento, para uma esfera de consciência muito mais elevada. E começamos também a entrar nesse grande debate. Não nos esqueçamos que a ciência em si ela é infinita, mas nós, como seres humanos, somos finitos, até na nossa própria percepção da realidade e na nossa própria percepção do futuro. Essa plateia de intelectuais que, embora ainda resista muito ao debate sobre uma temática tão profunda, se começa a abrir
para uma discussão e para uma janela e um olhar para o intelecto de Jesus, que passa a ser estudado. Marco Polo, o protagonista da obra, pouco a pouco descobrirá que ele mesmo, as ciências humanas e todas as religiões erraram dramaticamente em não ter estudado Jesus Cristo em termos científicos. Nesta obra de Augusto Cury, eu faço um salto para o capítulo 25, onde se fala sobre a escolha dos discípulos. O momento em que Jesus escolhe os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus alunos. E sobre a escolha certa ou a escolha errada. Eu vou ler um pouco deste início de capítulo sobre Marco Polo, nessa sua zaga da descoberta dos segredos da mente de Jesus Cristo. Marco Polo começou a comentar os textos de Lucas, que falam do processo incomum de um mestre para cativar e iniciar um sofisticado processo de formação de seus discípulos. Mais uma vez, tudo fugia ao trivial. Discursou sobre o chamamento, a forma inusitada e ousada como os abordou, os riscos que eles correram, os primeiros conflitos e também as primeiras decepções. Depois disso, ele trouxe uma questão de suma importância para a mesa redonda e que talvez não tenha sido debatida ao longo da história. Se houvesse uma equipe de recursos humanos ao lado de Jesus Cristo, na seleção de seus alunos mais próximos, eles teriam sido aceitos? A personalidade e a capacidade de ter autocontrole, de empreender, de se reinventar de Pedro, de João, de Tomé, de Judas, eram notáveis? Jesus passou em todos os testes possíveis e inimagináveis, mas seus discípulos passariam nos mais simples testes de avaliação? Existe aqui uma perspectiva interessante de ele ter feito a escolha errada, o que numa análise cristã nós compreendemos que Jesus Cristo, ele não escolheu os capazes, mas ele teve exatamente essa magia de capacitar os escolhidos. E aqui, a pena de Augusto Cury nos leva a nós como professores a repensar toda a nossa forma de pensar e de fazer a educação. Um dos participantes nesse simpósio, o Dr. Alberto, sobre a escolha de Jesus Cristo, ele diz o seguinte: as melhores universidades do mundo escolhem as melhores cabeças. Já Jesus transformava os últimos da classe, a escória intelectual, nas melhores mentes. Numa outra intervenção, Sofia nos diz que precisamos de uma educação nova, com um conhecimento novo, representado pelo vinho, precisaria de novos odres, uma nova mente com novas habilidades. Dando-nos assim também já um sinal muito claro para onde a nossa educação, a partir desta história fantástica, deveria caminhar. Nossa educação é linear, lemos um pouco mais à frente. Bombardeamos o cérebro dos nossos alunos com dados e o resultado final é a formação em massa de repetidores de informações. Qualquer computador que, por mais medíocre que seja, guarda e recita mais dados do que a memória humana. Apenas as exceções tornam-se pensadores. Quais são os novos paradigmas da educação proposta por Jesus Cristo? E aqui, talvez um dos pontos, para mim, mais impactante como professor, e Marco Polo enumera alguns pontos pelos quais nossos professores se poderiam pautar no seu trabalho diário, ao esculpirem essas personalidades que passam por dentro de uma sala de aula ao longo dos anos da sua formação escolar. Por enquanto, Marco Polo cita 7 pontos fundamentais que foram frutos da sua análise prévia sobre o livro do Dr. Lucas. Primeiro, cada aluno tem um potencial incrível, mesmo que seja imperceptível. Segundo, ninguém é irrecuperável.
Terceiro, ninguém muda ninguém. Só a própria pessoa tem a capacidade de se reciclar. Quarto, as habilidades socioemocionais, como pensar antes de reagir, a empatia, a resiliência, a gestão da emoção, são vitais para que nós possamos arquivar janelas saudáveis e não doentias no córtex cerebral. Quinta, usar metáforas e histórias é importante para libertar o imaginário, para libertar a criatividade. Sexto, dinâmicas e vivências no processo educacional rompem o cárcere da teoria. E sétimo, erros são oportunidades para crescer e não para novas punições. Para nós, professores, este livro é uma lição profunda. É uma lição de comportamento, é uma lição de podermos nos espelhar numa inteligência magnífica que foi Jesus Cristo, que nos marcou toda a humanidade. Nos marca também na nossa necessidade de não só pensarmos Jesus, mas também vivenciarmos Jesus nas nossas vidas. Eu faço aqui um apelo a todos os nossos queridos alunos de graduação, de pós-graduação, a todos os amigos que adquiram este livro de Augusto Cury, o homem mais inteligente da história, uma zaga que nos vai levar à compreensão de Jesus Cristo de uma forma diferenciada, compreendendo a mente, a inteligência, a grande responsabilidade de sua mãe, que estava lidando com uma criança sobredotada, com capacidades excepcionais e que nos mostrou, através do seu exemplo de vida, através do seu exemplo docente, aquilo que nós talvez possamos ainda resgatar na educação e promover este grande Brasil para uma esfera de excelência, com seres humanos impactantes que possam mudar não só a sua própria história, mas também a história daqueles que estão ao seu redor. Augusto Cury já está fazendo isso, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo.